Olá, aqui é a doutora Rosana Kobayashi. A minha formação é Medicina Integrativa pela pós-graduação de Dr. Lai Ribeiro, ultrassom pelo Apelo Abaito e BCC, endoscopia pela Fundação ABC. O meu interesse por tantas áreas diferentes de medicina é para justamente integrar as várias áreas de medicina. Eu não quero conhecer uma parte só de medicina, então eu sou especialista só de cérebro, só de nariz, só de olho, só de estômago. Isso não existe, porque o nosso corpo está interligado um com outro sistema. É impossível a gente estudar só uma parte. Então, o meu interesse é interligar, entender toda essa medicina generalizada. É o que faz a nossa medicina integrativa, porque nós vamos tratar as pessoas de forma integrativa, ou seja, para você melhorar o sistema nervoso central, você tem que entender do rim, do estômago, do fígado, do sistema endócrino, além do sistema nervoso central. Então, o tema que nós vamos abordar hoje seria sobre água. O que tem água? Água. Como nós vamos tomar água? Nossa água, a nossa preocupação é justamente somente pela pureza. A água é boa ou não? É bom filtro ou não? Só está preocupado com a pureza, porque nós tivemos pouquíssimas aulas de água na faculdade, inclusive na aula de medicina. Apesar de que o nosso corpo, 85% do nosso corpo, quando bebê, é feito de água, né? E o adulto, depois que envelhece, 70% a 65% do nosso corpo é feito de água. Então, é o mineral, o nutriente mais importante do nosso corpo é a água. E nós conhecemos pouquíssimo sobre água. E é muito importante você saber que a água tem uma função para nutrir o nosso cérebro, porque ela leva os nutrientes, ela serve de fluido e ela tem a função de excretar os nutrientes, os excrementos produzidos pelas células. A água tem que ter 5 características fundamentais, além da pureza, que estamos preocupados só com a pureza. Por exemplo, você faz uso de anticoncepcional, então a pessoa toma anticoncepcional, vai para banheiro e esses resíduos de anticoncepcionais fica na água, fica na urina onde nós eliminamos. E essa água no esgoto não é tratado tal, mas sempre existem resquícios de anticoncepcionais, antidepressivos, remédios para diabetes, para pressão. Então tudo isso fica o resíduo e acabamos ingerindo essa parte também. Então você tem que ter um filtro bom para tirar tudo isso, tá? A outra característica muito importante de água é pH. O nosso sangue tem pH de 7,35 a 7,45. Se você quer permanecer jovem, não ter doença, o seu sangue tem que ser no máximo 7,45, de 7,35 a 7,45. Quanto mais ácido for seu sangue, você está propício a desenvolver doenças. Câncer, por exemplo, câncer desenvolve num meio ácido, o câncer não desenvolve num meio alcalino oxigenado, tá? Se o seu sangue está bem oxigenado, ela está alcalina, o câncer não consegue sobreviver, as células cancerígenas não conseguem sobreviver. Se você fornecer oxigênio, a célula cancerígena não sobrevive, tá? E quanto mais alcalino for, você fica mais jovem, você fica sem doenças. Quando você quer alcalinizar o nosso corpo, o que nós temos que fazer? Tomar água alcalina acima de 7,45. Nós temos um filtro onde fornece uma água de 8,5, 9 com pH alcalino. Isso seria ideal, tá? Existem muitas águas minerais. Antes de você tomar água mineral, eu quero que você veja assim no rótulo quantos pH que ele fornece, porque existem águas minerais caríssimas que tem pH de 5 ou menos de 4.
tá? Um pH de 4 significa o quê? De 4 para 7, um refrigerante é pH de 2. Ah, como assim? O refrigerante não é ácida. Ela colocado na boca, ela não é ácida, tá? Mas existe a anidrase carbônica, ela faz a transformação de água e gás carbônico em ácido carbônico. Então ela acaba acidificando muito o teu sangue e o rim, ela tem que trabalhar para poder anular, produzir bicarbonato para poder anular esse acidez, tá? Então você fica cansada, você fica envelhecido, com muito, depois de 10, 20 anos, não é de um dia para outro que uma água vai te matar, não é isso que eu tô falando, mas acúmulo de 10, 20, 50, 70 anos, depois quando chega na idade avançada, a pessoa vê a consequência disso. Tá? Então, o pH é muito importante, quanto mais alcalino, melhor. Não vai tomar por exemplo, uma soda cáustica, né? Claro que não, que é um pH de 14. Existem substâncias que têm pH de 22, mas pelo estudo laboratorial definiu até 14, de 0 a 14, tá? Então, o neutro seria o 7. E nosso sangue trabalha de 7 para 35 ou 7 para 45. Esse seria o pH ideal, tá certo? Então, falando de pH, nós temos uma propriedade de água chamada tensão superficial. O que é tensão superficial? Vamos citar o exemplo, álcool gel e álcool normal. Tá? Você vai limpar a superfície de uma mesa com álcool gel, por exemplo. O que você acha melhor? Você consegue ter mais facilidade para limpar com álcool normal, fluido, né? De garrafa, de frasco, que vende no supermercado, ou então álcool gel? Qual que é melhor? É álcool normal, certo? É líquido, tal, espalha mais rápido. O álcool gel espalha também, mas você tem que espalhar com a mão, etc. E vamos citar outro exemplo: leite e leite condensado, leite moça. Tá? Você deixa cair no chão, o leite moça, ela vai demorar mais para espalhar, porque ela tem tensão superficial mais alta, ou seja, essa vontade de moléculas se agarrar um ao outro, ela é mais forte, tá? Então, tensão superficial baixo significa que a fluidez é melhor. Tá bom? Então, ela tem que ter uma tensão superficial baixa para que essa água que está dentro do seu capilaridade possa subir até o coração, para que possa espalhar com facilidade, tem que ter tensão superficial baixo. Tá certo? Existem regiões do mundo onde é produzido naturalmente uma água com tensão superficial baixa, e nessas regiões, por exemplo, de Okinawa, as pessoas vivem com mais saúde, têm longevidade. Tá? Por quê? Porque a água, uma das características boas dessa água é tensão superficial baixa. Tá bom? A outra característica de água seria a condutividade. Condutividade, para que serve essa condutividade? Olha, eu dou uma ordem para levantar a minha mão. No mesmo segundo que eu dou ordem para meu dedo fazer isso, ela tem que obedecer imediatamente, porque as minhas mensagens que estão no cérebro, ela vai para o braço e ela volta e ela faz isso, certo? Então tem que ser muito rápido, e quem que faz a condutividade a troca de sódio, potássio ao decorrer dos nervos, a condutividade de água que faz. Então tem que ter os minerais diluídos de uma proporção ideal para que haja essa transmissão dessa ordem nervosa. Tá? Então, essa é a condutividade, seria outra característica importante de água ideal, certo? A outra propriedade importante seria a água estruturada. Que será que é água estruturada? A água estruturada é assim: a molécula de água é formada de um oxigênio e 2 hidrogênios, certo? E ela tem uma abertura de ângulo de 104,5,
tá bom? Isso sozinha. Agora, quando ela faz, é como se fosse um círculo. Um círculo de 6 moléculas de água forma um hexágono, certo? E essa molécula, 6 moléculas de água formada, chama-se água estruturada. Ela está de uma forma onde possa passar com muita facilidade pelos poros da célula. Na nossa célula existe aquaporina, que é um poro especializado só para passagem de água. Nós pensamos assim, tomei muita água e consegui fazer xixi, você vai no pronto-socorro. Os médicos falam, né? Nós aprendemos assim, quando é que a criança está hidratada? Quando você dá água, hidrata pelo soro na veia ou pelo TRO, que é soro oral, e você vê que a criança fez xixi 2 vezes claras, abundantes, você considera que essa criança está hidratada. Tudo bem, é um dos critérios, mas existem um engano nessa parte, porque existem água que faz puxar a água que está dentro da célula e ela desidrata. Como assim uma água que desidrata? Ela tem uma tensão superficial tão alta que ela puxa a água que está dentro da célula e faz ela expulsar pelo sistema urinário. Então a pessoa fica desidratada, certo? Tá, então você foi lá e tomou água e tal, eu fiz xixi abundante e tal, e eu me sinto hidratada. Não é bem assim não. Será que essa molécula de água entrou na célula e fez a função de levar os nutrientes junto com ela, nutriu a célula, trabalhou lá dentro, saiu e levou os excrementos e foi eliminado pelo sistema renal? Será que fez isso? Será que fez tudo isso? Eu posso comparar com uma fábrica, né? Uma fábrica que tem vários operários que eu vi entrando 50 operários, né, em fila, aí ficaram 8 horas trabalhando e depois de 8 horas de expediente, 9 horas, que seja que for, saíram todo mundo. Então, eu sinto que aquele dia foi produtivo e os operários trabalharam. Tá, e aí você entrou dentro da fábrica para ver se todo mundo produziu, todo mundo trabalhou de verdade. Um estava no celular, outro estava batendo papo, outro estava no banheiro, por exemplo. Isso pode ter acontecido, certo? Então, essa produção não foi eficiente. A água é a mesma coisa. A água pode entrar na célula ou não, ficar só dentro do vaso e depois ser eliminado pelo sistema urinário e você nem sabe o que a água fez ou não fez, certo? Então tem que ter essa forma hexagonal. Quando forma o ângulo hexagonal, o ângulo de 104,5 ela abre para 109,5. Então a angulação já muda, tá? É como se você tivesse uma chave. Você muda o segredo de chave, etc. Ela não entra. Ela até entra, mas não tem essa função. Então ela entra com essa angulação ideal, consegue passar por esse aquaporina, faz o trabalho dela e consegue sair, tá? Então é como se fosse aquela água assim hexagonal. O que seria assim? Seria sabe aquele desenho de neve? Ela não está sempre assim hexagonal, com desenhos bonitos, etc. Quando você pega uma gota e você congela, ela forma aquelas figuras bonitas, sempre hexagonais. É essa molécula aí que ela consegue formar. Porque se você não tiver, então a água não está estruturada, então pode ter outra forma. Existem outras formas de água que não funcionam bem, chamado cluster. O que é cluster? Cluster é amontoado de moléculas de água. É como por essa porta. Quero passar 30 pessoas de uma vez amontoado. Consegue passar? Não. Então, vamos entrar na fileira, 30 pessoas fazendo fileira e tal. Aí consegue entrar e faz a função e sai. Tá? Então é a mesma coisa. A água tem que estar de uma forma que possa entrar dentro da célula, fazer função dela e sair. Então a água é estruturada hexagonal, tá bom? E a última característica muito importante é poder óxido-redução. O poder óxido-redução tem que estar sempre negativo, tá bom? Tem que estar sempre negativo. Existem águas que estão com esse poder oxidorredução positivas. Então, ela, em vez de anti-inflamar você, ela
ajuda a inflamar, ou seja, em vez de reduzir, ou seja, em vez de tratar as doenças, ela faz você enferrujar, faz você oxidar, tá bom? Então esse poder oxidorredução tem que estar sempre negativo, tá? Nós temos um adendo, uma experiência que foi feita no Japão. Os monges estavam fazendo uma oração no lago, no Japão. Aí o cientista do laboratório colheu para fazer análise dessa água e trouxe para o laboratório. E, para surpresa dele, muito bonito, eles viram que essa água onde recebeu a mensagem de oração dos monges, ela formava um cristal lindo, hexagonais, toda estruturada, bonita. Então eles montaram, a partir daí eles montaram um laboratório, um freezer gigantesco, um frigorífico, certo? E montaram o microscópio e os cientistas viram, pingou uma gota de água e falou: amor, paz, saúde. Quando a pessoa pronunciou isso, a nossa palavra tem uma frequência e essa frequência foi gravada dentro dessa molécula. Então formou um cristal lindo, hexagonal, parecido com o da neve, tá? Formou água estruturada. E então fez outra experiência, pegou uma gota e na hora que pingou fez um palavrão: você me deixa doente, você é um monstro, você é lixo, você é um demônio. Falaram isso. Aí congelaram e viram, estava totalmente desestruturada, certo? Então é muito científico, a água tem memória, ela carrega memória. Nós aprendemos na física, né, no ginásio, aprendemos que tem o estado gasoso, tem o estado líquido e tem o estado sólido. A água tem quarto estado, ou seja, tem mais um estado. O que será isso? É uma forma entre líquido e o sólido. Antes de ele solidificar, ele forma esse quarto estado. E nesse quarto estado que consegue gravar as informações. Tá certo? Então nós podemos aproveitar dessa ciência, dessa frequência que as mensagens que a água guarda. Então quando tem uma meta, né? Como resolver tal coisa? Como resolver tal coisa? Eu pego um copo d'água e eu falo: como resolver tal coisa? Um problema. Qual a solução disso? Aí deixa na cabeceira e nos 20 últimos minutos que você dorme no sono REM, aquela mensagem vai rodando e vai buscando soluções no universo e vai atraindo as soluções. Durante a noite você acorda, aí alguém vem e fala de cura de uma doença que você sempre queria saber. Você assiste o YouTube sem querer, aquela despertou mais nos seus olhos, ou então você estava dirigindo e viu uma propaganda assim, aquilo te atraiu mais atenção. Ou seja, o seu cérebro fica propícia a atrair as soluções, tá? E de manhã você toma essa água. Então pega uma água. Você pergunta como resolver tal coisa, toma metade, aí de manhã você levanta, toma o restante da metade, tá? Então eu pensei, quando falaram isso, pensei, nossa, pensei que era coisa de bruxaria, coisa de macumba, mas nada disso, é uma ciência, tá? Porque a água, ela ressoa com a frequência, nossa. É maravilhosa. Então, nós temos que tomar água 1,5 litro obrigatoriamente, mas não é qualquer água, não é qualquer água. Então, para a população que não tem, eu sempre me preocupo, né, com a população que não tem muita condição, etc. Eu
não vou dizer que eu estou indicando, tá? Mas existem pessoas que trabalham com água imantada, então deixa uma jarra de água com ímãs em volta e ela consegue formar a angulação ideal, aquele 109,5 grau que eu falei, ela consegue formar, então melhora psoríase, melhora problemas de pele, os problemas de saúde em geral. Não é uma coisa assim comprovada, assim, tão cientificamente, que eu sei que me aprove, etc. Mas existem assim, seria assim, mas assim, soluções caseiras, soluções populares, tá? Mas cientificamente foi provado que fazendo isso, o ímã consegue formar água estruturada, assim, tá? Outro problema de água que nós temos, o problema é flúor. Flúor que está diluído e na pasta de dente tem muito flúor, 1000 vezes mais flúor do que água, e o excesso de flúor faz você engordar, porque o flúor ela desloca o iodo do hormônio tireoidiano e o hormônio tireoidiano não consegue funcionar. Ah, meu TSH em T3 livre, T4 livre, tá tudo normal, doutora. Tá. Mas você tem sintomas de hipotireoidismo, queda de cabelo, unha quebra, você engorda, você está sem energia, a pele está áspera. Ai, está acontecendo. Você dorme, de manhã você levanta. Antes de levantar o corpo, você coloca termômetro aqui na axila, deixa 8 minutos. Aí você vê, tá abaixo de 36,6, você tendo exame normal ou não, você está hipotireoideia. Um dos motivos é porque o flúor de água deslocou o iodo que faz parte de hormônio tireoidiano, tá certo? T3, certo? Ela deslocou, então no laboratório está tudo normal, mas o laboratório não é capaz de distinguir a diferença de flúor e o iodo. Não consegue distinguir. Está lá o flúor e pensa que é iodo e pronto. Ah, T3 está aí, tá nível normal. Você não tem problema de tireoide. Tá, mas isso é energia, né? E o seu cabelo? E seu peso? E sua lentidão? E o intestino preso, como é que é isso? Né? Então, nós temos que ir, o mais importante que a gente tem que prestar atenção é a parte clínica. A parte médica, a parte clínica, que é o que mais interessa, não o laboratório. O laboratório, sim, lógico, ajuda a nós basear se ele está melhor, se não está melhor. Na UTI, por exemplo, eu faço UTI, tá? Eu fazia UTI no Emílio Ribas também. Então lá nós pedimos laboratório todo dia. E de acordo com o parâmetro do laboratório, a gente muda as condutas, muda antibiótico, muda isso, aquilo. É importante sim, mas não depender só de laboratório para você melhorar a qualidade de vida, tá certo? Então, o flúor de água baixa a QI, deixa a pessoa mais lenta, faz você engordar por causa dessas trocas, tá? O cloro que vem na água, você vai fazer uma sauna, por exemplo, sauna úmida, não pode ser no Brasil, porque você aquece aquele cloro, transforma em gás cloro. Cloreto é um nutriente muito importante. Agora, cloro é um veneno, é um gás tóxico usado, que era usado na Segunda Guerra Mundial para matar os inimigos. Olha só que perigo, né? Então, durante um banho muito quente, você está inalando pouco a pouco o cloro, o gás cloro. O flúor, ela vai entrando pela pele. Não é que vai morrer, vai virar brócolis de uma vez. Não, não é isso. São são os acúmulos desses minerais indesejados, metais indesejados tóxicos, que vai acumulando e vai te inflamando e vai te intoxicando pouco a pouco, vai te envelhecendo, vai te tirando energia. Tá bom? Então, muito obrigada. Por hoje vamos encerrar aqui. Obrigada pela atenção. Rosana Kobayashi, me siga no @doutora Rosana K, Instagram. Muito obrigada.